Olá, meus queridos, aqui estamos mais uma vez para meditarmos na Palavra do Eterno, live de segunda-feira, 9 horas da noite. Aproveitando o tema que temos trazido no curso Vereda da Vida online, nós estamos agora no módulo 4, trazendo o assunto oração. E nós vamos, a partir deste assunto, trazer um aprendizado para nós, a fim de que nós, enquanto pessoas, enquanto servos do Senhor, enquanto filhos de Elohim, filhos de Deus, possamos ter a oração eficaz, a oração poderosa, nós nos apresentarmos diante do Eterno de maneira que sejamos atendidos. E eu vou trazer um exemplo para vocês hoje, um exemplo muito significativo, que consta na Escritura Sagrada de um homem extremamente capaz, extremamente preparado, especialmente na oração. E assunto de hoje é a oração do justo. A oração do justo. E nós vamos começar com o texto que está no livro de Yaakov, na carta de Yaakov, ou aqui no caso é Tiago, né, nas versões em português, que diz assim a partir do capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele continua. Eliarro, ou Elias, né, assim se fala nas versões em português, era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Palavras de Yaakov, aqui um dos discípulos do Senhor Yeshua, neste caso, irmão do Senhor Yeshua. Ele estava aqui transmitindo nesta carta uma série de ensinos para aqueles que estavam padecendo grandes perseguições, dificuldades, e dando também certas instruções necessárias para que eles pudessem se beneficiar da resposta à oração. Em específico, aqui ele está falando de cura. Né? No versículo 16, ele começa dizendo: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E aí ele continua: A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em outra versão, poderia dizer: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou é poderosa e eficaz. É muito importante que entendamos que na oração não é apenas o que se apresenta diante do Eterno que é levado em conta, mas também quem se apresenta. Se eu não estiver atendendo às exigências do Eterno, dentro daquilo que ele já estabeleceu, para que eu possa ser aceito diante dele, a minha oração também não vai ser aceita. Se eu for rejeitado diante do Eterno, se eu não agradar a Ele, a minha oração também não será agradável a Ele. Então eu preciso saber como me apresentar diante dele, nessa condição aqui que nós acabamos de ler no texto. A oração feita por um justo. Um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos aqui observar o que é oração feita por um justo. Primeiramente, precisamos olhar para o que a Escritura fala acerca da atenção que o Senhor dá ao justo. Aqui na primeira carta de Quefá, também conhecido como Pedro, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: Porque os olhos de Iá, ou do Senhor, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, mas a face de Iá é contra os que fazem o mal. Observe bem aqui que nós temos trazido aqui o nome do Eterno, o tetragrama sagrado, as 4 letras que representam este nome, e falamos a pronúncia abreviada. Aqui nas nossas lives usamos a pronúncia abreviada. Esta passagem aqui é, na verdade, uma citação. Quefá, ou Pedro, está fazendo uma citação ao Salmo de número 34, versículo 15. Ele está fazendo essa citação aqui nas nossas versões em português. Aparece: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e aqui, infelizmente,
nem em caixa alta, está em letras maiúsculas, está o que não dá para a pessoa perceber se se trata ali de Senhor, o Senhor Yeshua, ou Senhor, o Pai Celestial, o nome do Eterno que deveria constar. Mas quando a gente vai ao texto do Salmo, Salmo de número 34, lá, 34, versículo 15, isso fica mais claro. Deixa eu colocar aqui numa versão que use a expressão Senhor em caixa alta, como, por exemplo, a versão Almeida, século 21, diz assim: os olhos do Senhor, veja que está aqui em letras maiúsculas, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então perceba aí que o nome do Eterno deveria estar constando aqui, porque em letras maiúsculas, a expressão Senhor, na verdade, substitui o tetragrama sagrado que representa o nome do Eterno. Aqui na versão que vocês têm aí, inclusive na descrição, você vai encontrar realmente o nome do Eterno sendo colocado ali com essas 4 letras. YHVH, no hebraico Yod He Vav He, e a pronúncia que nós trazemos aqui é a pronúncia abreviada Iá. Estou falando sobre isso porque é um assunto importante, a gente vem destacando aqui nas nossas lives, no nosso conteúdo, sempre essa questão do nome do Senhor. É algo que traz para nós uma chamada, uma responsabilidade, visto que todo o ensinamento da Escritura gira em torno do nome do Senhor. Aparece uma infinidade de vezes, justamente porque o Eterno quer que o seu nome seja conhecido. Mas isso é um assunto para um outro momento. Aqui diz que os olhos de Iá estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, se a pessoa quer ter uma oração eficaz, ela tem que primeiro cuidar de si mesma para estar diante do Senhor, sendo considerado um justo, sendo uma pessoa que pratica a justiça, porque é isso que o justo é. O justo é aquele que pratica a justiça. Não é apenas aquele que fala de justiça, mas aquele que pratica a justiça. Convém, então, responder o que, afinal de contas, é justiça. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Elohim, aos olhos do Eterno. Porque a justiça dos homens é isso que a gente vê aí, né? Muitas vezes, leis perversas para favorecer criminosos são consideradas dentro do judiciário brasileiro corretas, justas, né? E os juízes vão dar as suas sentenças em cima dessas leis injustas. Mas o Senhor, ele define na sua Torá, na sua instrução, aqui no livro de Devarim, no capítulo 6, Devarim aí é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. Iá, ou o Senhor, vos ordenou que ou melhor, Iá nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos a Iá, nosso Elohim, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante Iá, nosso Elohim, como nos tem ordenado. Então, se eu quero ser considerado justo diante do Eterno, se eu quero que o Eterno veja em mim justiça, então eu preciso cumprir os mandamentos dele, as ordenanças dele, os estatutos dele. E para o quê? Para o nosso bem. Observe aqui, a intenção está bem descrita no versículo 24, para o nosso perpétuo bem. É algo que o Senhor quer que permaneça, né? O benefício do Eterno sobre nós, a bênção do Eterno sobre nós, de maneira perpétua, não apenas passageira. Então, justiça não é algo que vem da imaginação das pessoas. A justiça é algo que vem definida na Torá, na lei do Eterno. Se o Senhor diz que algo é bom, então eu sei que aquilo é bom, então devo andar conforme o Senhor definiu na sua lei, na sua Torá, na sua instrução. Então aqui a gente já sabe o que é justiça. E então, sabendo que o justo é aquele que pratica a justiça, eu vou estar zelando para cumprir os mandamentos do Eterno, para que eu seja considerado justo. E se eu for considerado justo, os olhos do Senhor estarão sobre mim, e estarão atentos os ouvidos dele ao meu clamor. Por quê? Porque eu sou um justo.
eu estou praticando a justiça, eu estou fazendo como ele me mandou. Ora, eu sei que eu preciso de aperfeiçoamento, eu sei que preciso da misericórdia do Senhor para que eu possa me santificar cada dia, de maneira que eu me assemelhe ao Senhor Yeshua, porque o Senhor Yeshua é a referência que o Pai determinou para todos nós que estamos vivendo com Ele, andando com Ele. O Eterno, o Pai, quer que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Yeshua. Mas o fato de eu ainda não ser totalmente infalível não me dá também aquele direito de lançar para longe de mim os mandamentos do Senhor, como se não tivesse que cumpri-los. Eu tenho que cumpri-los. E, na verdade, depois que eu recebo do Senhor o poder para me tornar filho dele, essa capacitação vem para não andar mais no pecado, na desobediência, descumprindo os mandamentos do Senhor, mas sim na obediência, na prática da justiça. Então temos aí a justiça como algo já definido pelo Eterno, não algo produto da imaginação, e o justo é aquele que pratica a justiça. Um ensino do Senhor Yeshua que mostra bem essa dependência para ser aceito diante dele, uma oferta, um sacrifício, um serviço, para que seja aceito diante do Senhor, é preciso que a pessoa esteja em condições, é preciso que ela esteja na prática da justiça. Em Matitiahu, ou Mateus, capítulo 5, versículo 23, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Observe aqui que aqui é um serviço, uma oferta, um sacrifício que está sendo apresentado, aqui neste caso no santuário, mas existem ali condições para que este sacrifício seja aceito. Se há uma pendência diante do Senhor, há uma falha com o irmão, uma reparação a ser feita, então esta pessoa precisa atender à justiça que o Senhor determina nos seus mandamentos para que ela possa ser aceita. O seu sacrifício, a sua oferta vai ser aceita à medida que ela está na prática da justiça. E o Eterno manda: se houve falha para com o irmão, vai ter com ele. Corrige, repara, confessa o teu pecado, a tua falha, e haverá perdão, haverá compaixão, e assim haverá justificação. Então é importante que a gente veja que o Senhor Yeshua ensina acerca desta necessidade. E aí a gente volta ao texto inicial que nós estávamos a ler, quando diz aqui, no capítulo 5, versículo 16, da carta de Yaakov, ou Tiago, quando diz assim, versículo 17 diz assim: Eliarro, ou Elias, era homem sujeito às mesmas paixões. Aqui, paixões é sofrimentos, né? É a forma como antigamente era mais usada essa expressão e a pessoa compreendia esse significado. Mas hoje, a melhor expressão é sofrimento. Era sujeito aos mesmos sofrimentos que nós padecemos hoje. Eliarro tinha essas mesmas características que nós, não era um super-homem, era uma pessoa normal. Ele, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então a gente observa que a oração de Eliarro, ela foi uma oração insistente e perseverante, mas durou ali durante 3 anos e 6 meses de oração, não houve chuva no tempo de Eliarro. E depois, no versículo 18, nós percebemos ele orando mais uma vez. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aí a gente vê o quão poderosa era a oração de Eliarro. De fato, ele era um profeta do Senhor, um servo do Senhor, um homem justo. E naquele tempo em que ele estava ali exercendo o seu ministério, havia um rei muito perverso com sua esposa, que estava perseguindo e matando os profetas do Eterno. E à medida que todas aquelas maldades estavam sendo praticadas contra os servos do Elohim vivo, de Deus, eles estavam fomentando, né, colocando ali entre o povo de Israel o culto a Baal, um Deus falso, que eles introduziram para substituir o Elohim verdadeiro, substituir Iá.
E aí, Eliarro, ele vai diante deste rei, o rei de Israel, e pronuncia uma sentença. Está aqui no livro de Reis, no capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando, ou melhor, é capítulo 17, na verdade, quando Eliarro, o Tisbita, que está em hebraico, né, Tisbi, dos moradores de Gileade, disse a Ahav, ou Acabe, vive Iá, Elohim de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. É claro que Eliarro fez isso conforme a direção do Eterno. Ele não poderia fazer isso de si mesmo e achar que o Eterno ia simplesmente validar um decreto que partisse de Eliarro. Ele estava sendo um instrumento do Senhor, ele era um profeta do Senhor e estava pronunciando aquelas palavras conforme a vontade de Elohim. E, de fato, começou ali uma peleja de oração, porque não foram um dia, uma semana, duas ou um mês, foram 3 anos e 6 meses de oração. E enquanto ele estava orando, ele estava sendo procurado, perseguido, porque havia interesse de matá-lo, né? A rainha, no caso aí, a esposa do rei de Israel, ela tinha já afirmado esse propósito de matar Eliarro, de matar Elias. E Eliarro passou aqueles 3 anos e meio de oração, demonstrando, primeiro, que ele teve que se cuidar. Ele teve que estar na condição estabelecida como exigência, que é na condição de justo, para ser atendido. E você vai perceber que lá na carta de Yaakov, nesse contexto de justo, é que Eliarro ele é citado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eliarro era homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sofrimentos que nós, e orou por 3 anos e meio e não choveu. Então perceba aí a eficácia e o poder da oração de Eliarro. Chegou o momento que o Senhor ordenou a Eliarro a se apresentar novamente diante do rei de Israel. Está aqui no capítulo 18, agora sim, do livro de Reis. E diz aqui: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra de Iá veio a Eliarro no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Ahav, ou Acabe, porque darei a chuva sobre a terra. E foi Eliarro mostrar-se a Ahav, e a fome era extrema em Shomeron, ou Shomeron aqui, Samaria. Percebam então vocês que Eliarro recebe essa ordem do Senhor, assim como ele foi conduzido no primeiro momento em que ele deu aquela sentença de que não haveria chuva, senão segundo a sua palavra, e ele sustentou em oração, cooperando com o Eterno, servindo ao Senhor com as suas orações, e realmente não choveu. Agora o Eterno dá a ordem para que ele fosse novamente à presença do rei de Israel para dizer que haveria chuva. Mas antes de a chuva chegar, né? Antes de vir a chuva sobre a terra, o Eterno também conduziu Eliarro para fazer um desafio aos profetas de Baal. Sim, aqueles profetas que foram colocados ali para substituir os profetas do Eterno. Esses profetas de Baal, um deus de mentira, estavam ali, né, enganando o povo. Mas Eliarro fez um desafio. Vocês todos vão fazer o seu altar aí e não vão botar fogo nele, porque vocês vão pedir ao Deus de vocês, a Baal, para que envie fogo do céu e consuma a oferta de vocês. Depois que vocês tentarem, vai ser a minha vez. Eu vou fazer aqui o altar ao Eterno, ao Criador, a Elohim, a Iá, e vou clamar a ele. E o Deus, o Elohim, que responder com fogo, esse é o verdadeiro. Esse era o desafio de Eliarro. Por que era tão importante fazer esse desafio antes? Porque era preciso mostrar que aquela chuva que estava para vir era uma chuva enviada pelo Elohim verdadeiro. Não era uma chuva enviada por Baal. Porque assim, certamente, havia clamor dos profetas de Baal para que enviasse a chuva. Mas o Eterno não vai dar a sua glória a outro, a um Deus de mentira. Ele vai querer que a honra seja dada ao seu nome, porque é ele que tem o poder sobre os céus e sobre a terra, sobre a chuva, sobre o mar. Então, o Senhor ordenou que Eliarro fosse a esse desafio
E depois que eles passaram ali algum tempo clamando, pedindo a Baal que enviasse fogo para consumir aquela oferta, passaram um tempo extenso ali pedindo, clamando e não houve resposta. Então, Eliarro preparou o altar do Senhor, restaurou, colocou ali, preparou a oferta e mandou que derramasse água, água em abundância sobre todo o altar e todo o redor dele. Alguém diria, puxa, como é que ele vai querer botar fogo num negócio cheio de água? E além disso, estava havendo uma grande escassez e fome na terra. Eu imagino aquelas pessoas que estavam assistindo, porque o povo estava em redor vendo tudo o que estava acontecendo. Eu imagino vocês, imagino como eles deviam estar pensando que desperdício de água, tanta gente precisando de água, mas tudo isso na direção do Eterno. E Eliarro, ele vai orar ao Senhor, vai se dirigir ao Eterno, e o Senhor vai responder à oração de Eliarro. Ele vai enviar o fogo do céu, vai consumir todo o sacrifício, vai consumir as pedras, toda a água que estava ao redor, e assim todo o povo vai chegar à conclusão do que está escrito aqui no capítulo 18. Capítulo 18, aqui deixa eu puxar aqui uns versículos antes. Versículo 39. E vendo todo o povo, caiu prostrado sobre os seus rostos e disse: Ele é o Elohim. Ele é o Elohim. Ou seja, só Yahová, ou só Yah é Elohim. Então percebam aí que neste acontecimento ficou claro quem é que estava no controle e que tem o poder para realizar maravilhas, né, para enviar inclusive fogo do céu. Logo a seguir, enviaria a chuva do céu. E logo a seguir, nós vemos aí o Eterno enviando a chuva e cumprindo a sua palavra quando ordenou que Eliarro fosse ter com o rei de Israel, dizendo que haveria de chover. Claro que Eliarro não deixou de ser perseguido. Pelo contrário, mais uma vez, a esposa do rei de Israel furiosamente ameaça ele de morte. Ele vai fugir para o deserto e lá o Senhor vai falar com ele novamente. Mas o que eu quero mostrar aqui nessa nossa meditação de hoje é como a oração de um justo é poderosa. Então, não basta apenas levar palavras ao Senhor, manifestando os nossos desejos. Não basta ter o interesse de servir ao Senhor com oração, ser até perseverante na oração. É preciso estar na condição de justo. É preciso estar atento ao que o Senhor estabelece na sua palavra para que nós possamos ter a nossa oração atendida. Voltando aqui ao Salmo, ao Tehilá 34, versículo 15, é o mesmo texto que Kefá, ele repete na sua carta, na sua epístola: os olhos de Iá estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, nessa nossa meditação, fica bem registrado isso. O Senhor está atento ao justo. Quem é o justo? É aquele que está praticando os mandamentos do Senhor. A obediência aos estatutos, às ordenanças, aos mandamentos é que traz para a pessoa a condição de justo aos olhos de Elohim, aos olhos do Eterno. E assim, sendo ele justo, o Senhor vai estar sempre atento ao seu clamor. Se ele não quiser cumprir os mandamentos do Senhor, ele também estará fadado a não ter resposta à sua oração. Que sejamos nós como Eliarro, empenhados em cooperar com o Senhor, em servir ao Senhor, mas sempre na prática da justiça, sempre na obediência ao Eterno e fazendo sempre a diferença entre aqueles que estão ao nosso redor. Então, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça sempre andar no caminho da justiça. E para encerrar aqui, mais uma vez peço a você que deixe o seu like, que se inscreva no canal, que compartilhe esse conteúdo com as outras pessoas que você conhece, que precisam ter uma oração mais poderosa, mais eficaz. E convido você também a participar do nosso curso Vereda da Vida online, todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Estamos ali trazendo uma aula nova, um conteúdo novo para quem quer saber andar com o Eterno. Muitas vezes a pessoa ouve falar do Senhor, ouve falar da salvação, mas não sabe como viver uma vida com Elohim. E ali você vai encontrar tudo de maneira gratuita,
Tem aí o link na descrição, você se inscreve, você pode ter acesso a todo o material escrito, material de videoaulas. Os conteúdos serão sempre gratuitos e você pode se beneficiar e beneficiar outras pessoas passando essa informação adiante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Com a graça do Eterno, estaremos aqui na quarta-feira, transmitindo a aula do curso Vereda da Vida. Shalom.